Enfermeiro que não acreditava em Deus teve que ler a Bíblia para um idoso estranho no leito de morte. Uma carta o ajudou a perceber algo que ele ignorava. Meu sonho é alcançar 1000 inscritos. Me ajude se inscrevendo no canal. Era mais um fim de tarde em Belo Horizonte. Do lado de fora do Hospital Luxemburgo, o trânsito caótico tomava as ruas, enquanto pedestres apressados dividiam calçadas estreitas e barulhentas. A cidade fervia de vida, mas Pedro só conseguia enxergar o cansaço e a rotina repetitiva de mais um turno que se iniciava. Com 29 anos, Pedro era enfermeiro há quase uma década, e ao longo dos anos aprendeu a proteger-se do peso do sofrimento humano. Sua armadura era a racionalidade fria e o ceticismo absoluto. Para ele, a vida era injusta, cheia de dor, e a ideia de Deus um consolo vazio para aqueles que não suportavam a realidade. Entrando no hospital, Pedro passou direto pelo balcão da recepção, cumprimentando com um aceno breve a recepcionista que ainda tentava puxar conversa com ele, sem sucesso. Ele vestiu seu jaleco branco, já marcado pelos anos de uso, e seguiu até a ala de internação, onde, como sempre, pacientes em diferentes estágios de enfermidade aguardavam atendimento ou algum sinal de melhora. Enquanto observava o movimento dos pacientes e familiares, Pedro não conseguia entender a devoção com que muitos deles faziam orações, segurando terços e bíblias. Alguns murmuravam palavras baixas, olhos fechados e mãos unidas, pedindo uma cura que ele sabia que dificilmente viria. Ele sentia uma mistura de impaciência e ceticismo ao ver aquela fé que lhe parecia quase ingênua. Deus, pensava, não está aqui para ajudá-los. Se estivesse, não os teria colocado nesse lugar para começar. Era nesse estado de descrença que Pedro seguia sua rotina, sentindo-se cada vez mais distante da ideia de algo maior. Sua mãe, uma mulher religiosa e fervorosa, tinha tentado ensiná-lo a rezar desde pequeno, mas ele rejeitara aquilo com firmeza, sentindo que não precisava de consolo em histórias que considerava ilusórias. Preferia os fatos, a ciência e a certeza de que tudo estava em suas próprias mãos, sem depender de forças invisíveis ou espirituais. Naquela tarde, foi chamado até o quarto 304, onde um novo paciente idoso havia acabado de ser internado. A enfermeira que entregou o prontuário a Pedro parecia abatida. O caso era terminal, mais um dos que ele classificava como sem esperança. Era um senhor de cabelos brancos, pele marcada pelo tempo e olhos que, apesar do estado frágil, carregavam um brilho suave, quase reconfortante. Pedro entrou no quarto sem muito entusiasmo, apenas focado em realizar os procedimentos e deixar o paciente confortável. Ajustou os equipamentos, verificou o soro e conferiu os batimentos cardíacos com um olhar mecânico, sem se deixar envolver. Para ele, cada paciente era um número, uma ficha a ser preenchida, e aquela era mais uma rotina a cumprir. Quando terminou, prestes a sair, o idoso abriu os olhos lentamente e, com uma voz rouca e enfraquecida, chamou Pedro de volta. Enfermeiro, poderia me fazer um favor? Pedro respirou fundo, sem muita paciência. Claro, senhor. Do que precisa? O idoso fez um gesto frágil em direção ao criado mudo ao lado da cama, onde estava uma Bíblia pequena e gasta, suas bordas amarelas e as páginas marcadas pelo uso. Poderia ler para mim um trecho da Bíblia? Só um salmo. Salmo 1, se puder. Pedro franziu o senho, confuso e incomodado com o pedido. Olha, senhor, desculpe, mas não acho que isso vá ajudar. Não acredito que palavras em um livro possam fazer alguma diferença agora. O idoso sorriu, um sorriso gentil e compreensivo, como se estivesse acostumado a esse tipo de resposta. Seus olhos, no entanto, mostravam uma determinação inesperada para alguém em seu estado. Não é para você acreditar, filho, é para mim. É só um último desejo, se puder fazer isso.
Pedro hesitou. Queria recusar sua racionalidade e sua descrença, impedindo-o de se envolver naquele ritual, mas algo na calma do paciente o desarmou. Aquela insistência suave e serena parecia invadir as suas barreiras emocionais de uma maneira que ele não conseguia controlar. Tudo bem, respondeu, pegando a Bíblia mais como um favor para o idoso do que por qualquer outro motivo. Procurou o Salmo 1 e, com um tom um pouco seco, começou a ler, suas palavras preenchendo o quarto de hospital, com uma reverberação inesperada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. À medida que lia, Pedro começou a sentir algo estranho, um peso diferente no ar, como se a leitura criasse um silêncio absoluto ao redor. As palavras, que ele sempre considerara inúteis, pareciam ecoar de forma profunda. Algo mexia com ele, embora ele tentasse ignorar. Terminou a leitura rapidamente, fechando a Bíblia e devolvendo-a ao criado mudo com pressa. Pronto, está lido. O idoso agradeceu com um aceno suave, fechando os olhos novamente, mas com um semblante de paz. Pedro saiu do quarto rapidamente, tentando se desvencilhar do incômodo que aquela experiência havia gerado. Caminhou pelo corredor, sentindo uma leveza estranha, um desconforto que não sabia como explicar. É só um velho e um livro, pensou, tentando afastar aquela sensação que, de algum modo, o fazia questionar tudo o que sempre acreditou. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu que algo invisível havia se instalado em sua mente, uma semente que ele não sabia ainda como ou por que havia sido plantada. No dia seguinte, o quarto do hospital estava mergulhado em uma penumbra melancólica. As luzes suaves dos equipamentos médicos iluminavam o rosto pálido do idoso, deitado imóvel, respirando com esforço. O som constante e repetitivo das máquinas marcava o ritmo da vida frágil que se mantinha ali, como uma chama prestes a se apagar. Pedro entrou no quarto tentando manter seu semblante indiferente, mas o ambiente o atingiu de forma estranha. Ele olhou para o paciente, percebendo que aquele senhor, frágil e calmo, parecia estar esperando por algo muito além do cuidado médico. Enfermeiro, você pode ler para mim de novo? Pediu o idoso, com uma voz fraca, mas carregada de expectativa. O pedido o pegou de surpresa, como se o homem soubesse que Pedro não conseguiria recusar. Pedro hesitou. Ele já havia lido o Salmo uma vez, o que para ele era mais do que suficiente. Que diferença isso faria para alguém em um estado terminal? Pensou, mas ao olhar o paciente, viu que seus olhos estavam cheios de uma paz e uma firmeza quase inexplicáveis, algo que lhe causou um leve desconforto. Tudo bem, murmurou Pedro, pegando a Bíblia do criado mudo novamente. Ele abriu na página marcada, no Salmo 1, e com uma voz calma, mas levemente hesitante, começou a ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. À medida que lia, algo dentro de Pedro se inquietava. Cada palavra parecia vibrar no ar, preenchendo o quarto com uma sensação que ele não conseguia descrever. O som da própria voz ecoava de uma maneira profunda, como se aquelas palavras estivessem destinadas a ele, tanto quanto ao paciente. Ele continuou, tentando manter um tom profissional, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar que algo em seu coração se movesse. Era uma leveza diferente, um calor que ele desconhecia. Ao terminar o salmo, Pedro fechou a Bíblia rapidamente, tentando evitar que o idoso percebesse o incômodo que sentia. Pronto, está lido, disse num tom seco, devolvendo a Bíblia ao criado mudo. O idoso abriu os olhos lentamente e sorriu. Um sorriso tranquilo e acolhedor, como se pudesse ver além das defesas de Pedro. Você não sente nada quando lê?
Perguntou o idoso com uma suavidade que contrastava com a intensidade da pergunta. Essas palavras, elas têm o poder de trazer paz. Para mim, é como um remédio, entende? A fé é a única coisa que mantém o meu espírito em paz, mesmo que o corpo esteja enfraquecido. Pedro deu um meio sorriso forçado, evitando o olhar do paciente. Não sabia como responder, pois nada daquilo fazia sentido para ele. Olha, senhor, eu não sou muito dessas coisas, sabe? Respondeu com um tom defensivo. Para mim, só existem o que está aqui, o que posso ver e tocar. Fé, para mim, é uma ilusão, algo que as pessoas usam para lidar com o que não entendem. Depois de tanto sofrimento que já vi aqui, ele interrompeu a fala com uma voz embargada. O idoso assentiu, sem perder o sorriso calmo. Pode ser, filho, mas não é isso que você vê aqui, certo? Disse ele, apontando para o próprio coração, fraco, mas ainda pulsante. Fé não é sobre o que vemos, mas sobre o que sentimos. Às vezes é a única coisa que nos resta. Pedro desviou o olhar, tentando disfarçar a onda de emoções conflitantes que o atingia. Aquela conversa mexia com ele mais do que queria admitir, despertando perguntas que ele evitava há anos. Sentia-se de algum modo vulnerável, como se aquela conversa fosse penetrando suas certezas, deixando-o exposto. Bem, acho que para cada um é uma coisa diferente. Respondeu, tentando encerrar o assunto e manter a distância segura que sempre preservou. O idoso apenas fechou os olhos e respirou fundo, como se aquelas palavras já tivessem sido suficientes para ele. Pedro observou o semblante sereno do paciente, intrigado com a calma que ele emanava, mesmo em um momento tão difícil, e, no fundo, uma pequena parte de Pedro desejava entender como alguém podia alcançar esse tipo de paz. Sem mais uma palavra, Pedro saiu do quarto. Tentou sacudir a sensação que o envolvia, mas enquanto caminhava pelos corredores, as palavras do salmo e a conversa com o idoso continuavam ecoando em sua mente. O que era aquela paz de que o paciente falava? Como ela podia ser tão real para ele, mesmo em um estado terminal? Pedro seguiu até a recepção, prestes a sair do hospital. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam, o trânsito fluía sem parar e as pessoas caminhavam com pressa, ocupadas com suas próprias vidas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu-se deslocado, como se estivesse observando aquele mundo de uma nova perspectiva, incerta e desconhecida. Ao passar pela banca de jornais, ao lado do hospital, algo o fez parar. Em um canto da banca, entre revistas e livros diversos, uma pequena pilha de bíblias chamava sua atenção. Ele hesitou, fitando os livros como se fossem de alguma forma perigosos. O que eu estou fazendo? Perguntou-se, tentando afastar o impulso. Mas, antes que pudesse decidir, já tinha pegado uma das bíblias e a estava levando ao caixa. Ao pagar, sentiu uma estranha mistura de vergonha e curiosidade. Ele, Pedro, o enfermeiro cético e racional, estava comprando uma bíblia. Era algo que ele nunca imaginou fazer, e o peso daquele ato o deixou perturbado. Saiu da banca rapidamente, tentando ignorar o desconforto, mas o livro em suas mãos parecia pulsar, como se tivesse um significado maior. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Pedro refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Não sabia explicar, mas algo estava mudando, ainda que ele resistisse em aceitar. Pedro chegou em casa tarde, como de costume. Seu apartamento era um espaço silencioso, organizado e funcional, mas frio. As paredes brancas, sem quadros ou qualquer decoração pessoal, refletiam sua rotina meticulosa, quase mecânica. Ele deixou a bolsa sobre a cadeira e tirou o jaleco, pendurando-o cuidadosamente. Observou o silêncio que preenchia o ambiente e, por um momento, sentiu o peso daquela solidão rotineira, algo que ele havia aprendido a ignorar com o tempo.
No entanto, aquela noite era diferente. Na mesinha ao lado da porta, repousava a Bíblia que ele havia comprado impulsivamente. Pedro a pegou hesitante e se sentou no sofá. Ele passou os dedos pela capa, como se estivesse tentando decifrar algum enigma escondido naquele livro que, para ele, nunca tinha passado de uma coleção de histórias antigas. Com um suspiro, abriu o livro aleatoriamente, sem um propósito claro, mas com uma curiosidade estranha e crescente. À medida que folheava as páginas, trechos salpicados de palavras familiares saltavam diante de seus olhos, despertando memórias esquecidas. Lembranças da infância surgiam, lembranças da voz de sua mãe, lendo aqueles mesmos textos para ele, mesmo quando ele se recusava a ouvir. Ele lembrava do fervor com que ela tentava incutir nele a importância da fé, a mesma fé que ele sempre desdenhara. Ele se questionava por que aquelas lembranças estavam voltando agora. Talvez fosse o idoso e o jeito calmo com que falava da paz que a fé lhe trazia. Talvez fosse o cansaço de anos acumulados, de uma vida moldada apenas pela rotina e pela falta de esperança em algo além de si mesmo. Pedro sentia pela primeira vez em anos que havia um vazio em sua vida que ele nunca quis admitir. Um vazio que seu ceticismo e racionalidade, por mais que o tivessem protegido de algumas dores, também o tinham afastado de sua família, especialmente de sua mãe. Pedro pensou nela com uma mistura de carinho e arrependimento. Fazia meses que eles não se falavam, em parte por ele não suportar as conversas sobre fé que ela sempre trazia à tona. Ele sempre acreditou que ela estivesse presa a ilusões de um Deus que, em sua visão, não fazia diferença alguma na realidade dura que ele presenciava todos os dias no hospital. Mas agora, o que ele via como realidade parecia de alguma forma insuficiente. Ele fechou os olhos, lutando contra o incômodo, uma sensação quase física de desconforto que se alojava em seu peito. Por que ele estava se sentindo assim? Por que uma leitura rápida, um gesto tão pequeno, o havia levado a questionar tudo? Seu lado racional tentava resistir, atribuindo tudo aquilo ao cansaço ou ao fato de ter sido um dia atípico. Mas as palavras do idoso não saíam de sua cabeça. Fé não é sobre o que vemos, mas sobre o que sentimos. Sentir. Essa palavra ecoava em sua mente. Ele, que sempre acreditou que emoções eram secundárias à razão, agora se via incomodado por um desejo confuso de encontrar o que aquele idoso parecia ter encontrado. Ele se levantou de repente, quase como se estivesse tentando fugir daqueles pensamentos, e colocou a Bíblia de volta sobre a mesa. Isso não é para mim, disse em voz baixa, tentando reafirmar para si mesmo que aquilo não fazia sentido em sua vida, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquela frase soava vazia. Havia uma parte dele que queria entender, que queria pelo menos explorar a possibilidade de que poderia haver algo mais. Ele reprimiu essa ideia com rapidez, rejeitando-a quase por instinto, tentando convencer a si mesmo de que era absurdo pensar assim. No entanto, ao fechar os olhos, era a imagem do idoso sereno que lhe vinha à mente. O olhar pacífico daquele homem que, mesmo enfrentando a morte, tinha uma tranquilidade que Pedro nunca conhecera. Sem conseguir descansar, ele olhou para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Sabia que precisava dormir, mas sentia-se impelido a fazer algo. Ele pegou a Bíblia de volta e olhou para a capa, lembrando do pedido do idoso. Naquele momento, decidiu que a levaria ao hospital no dia seguinte, disposto a ler novamente para ele, a ver se conseguia encontrar alguma explicação para aquele desejo insistente do paciente. Talvez, ao fazer isso, Pedro pudesse entender melhor o que estava mexendo com ele e, quem sabe, mesmo que relutantemente, descobrir o que tanto significava para aquele homem. A Bíblia em suas mãos parecia ter um peso diferente, um significado que ele ainda não compreendia, mas que, de alguma forma,
já começava a afetá-lo mais do que ele gostaria de admitir. O quarto de hospital parecia ainda mais silencioso naquela manhã, como se o tempo estivesse suspenso. Pedro entrou devagar, observando o idoso, que agora parecia mais fraco do que nunca. Mesmo assim, algo em seu olhar continuava brilhando, como uma chama que insistia em permanecer acesa, mesmo diante da fragilidade do corpo. O homem abriu os olhos ao perceber a presença de Pedro e lhe ofereceu um sorriso suave que, de algum modo, fez o jovem enfermeiro se sentir acolhido. Pedro sentou-se ao lado da cama e tirou a Bíblia de sua bolsa, abrindo-a com cuidado, enquanto o idoso observava em silêncio. Pedro não sabia o motivo, mas naquele momento sentiu uma necessidade genuína de ler aquelas palavras, como se estivesse ali não só pelo paciente, mas também por si mesmo. Vou ler para o Senhor novamente o salmo que tanto gosta, disse Pedro, tentando soar despreocupado. O idoso sentiu, os olhos serenos fixos nele, como se aquele momento fosse mais importante do que qualquer outro. Pedro começou a ler o Salmo 1 e as palavras flutuaram no ar do quarto. Enquanto lia, sentia-se estranhamente envolvido pela cadência dos versos, como se cada linha tocasse algo profundo em seu coração. Ao terminar, fechou a Bíblia e olhou para o paciente, esperando alguma reação. O idoso respirou fundo e sorriu. Agradeço, Pedro. Sabe, não há nada mais importante do que a fé. É ela que me mantém aqui, em paz. Pedro inclinou-se para a frente, curioso. Como o senhor pode dizer isso com tanta certeza? Eu vejo tantas pessoas sofrendo, rezando, e parece que nada muda para elas. Como pode a fé realmente fazer diferença? O idoso manteve o olhar fixo em Pedro, e seus olhos, apesar do cansaço, pareciam brilhar ainda mais ao ouvir a pergunta. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, escolhendo as palavras com cuidado. Vou lhe contar algo que nunca contei para ninguém aqui, talvez porque sei que não tenho muito tempo, começou ele com a voz baixa. Há muitos anos eu tinha uma esposa, uma mulher linda, doce. Ela era minha razão de viver. Nós estávamos em uma viagem quando sofremos um acidente de carro. E foi minha culpa. Eu estava dirigindo. Pedro sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras, sentindo a dor contida na voz do homem. Ela morreu nos meus braços e eu me odiei por isso. A culpa foi um peso que carreguei por muito tempo. Cheguei a pensar que minha vida não tinha mais sentido. Sentia que merecia viver com aquela dor, que era o preço a ser pago. Ele fez uma pausa e seus olhos se encheram de lágrimas contidas, enquanto continuava. Eu só encontrei paz quando me abri para a fé. Foi um processo lento, mas a fé me mostrou que o perdão era possível, que eu podia me perdoar, mesmo que eu não me achasse digno disso. Não foi fácil, Pedro, mas foi o único caminho que encontrei para sobreviver. Pedro escutava, hipnotizado pela sinceridade e profundidade da história. Nunca havia imaginado que aquele homem, sempre tão calmo, carregava uma dor tão intensa. A fé não é uma fuga, como muitos pensam, continuou o idoso, agora olhando para Pedro com uma ternura profunda. Ela é a única coisa que nos sustenta quando não conseguimos mais carregar o peso sozinhos. Ela não muda o que aconteceu, mas muda a forma como vivemos com isso. Pedro permaneceu em silêncio, processando as palavras do idoso. Ele nunca tinha pensado na fé daquela maneira, como algo que pudesse transformar dor em redenção. Para ele, até aquele momento, a fé era um escape, uma ilusão. Mas agora, diante daquela história, ele se sentia desafiado a questionar suas próprias certezas. E você encontrou paz? Perguntou Pedro, quase sem perceber que estava fazendo a pergunta. O idoso assentiu, um brilho de tranquilidade em seus olhos.
Sim, filho, eu encontrei paz. E mais do que isso, encontrei um propósito. Foi por meio da fé que consegui perdoar a mim mesmo. E é por isso que eu sei que mesmo agora estou pronto para o que vier. A fé não é sobre controlar o futuro, mas sobre encontrar paz no presente. Pedro sentiu um nó na garganta. Algo dentro dele queria rejeitar tudo aquilo, voltar para suas antigas crenças, sua vida de lógica e distanciamento, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade, uma necessidade crescente de entender mais sobre o que aquela fé significava. A serenidade no olhar do idoso era inegável, e Pedro se sentia puxado para uma realidade que nunca considerou. Ele se levantou, tentando disfarçar o turbilhão que sentia. Tinha que sair daquele quarto, precisava de um tempo para pensar e processar tudo. Obrigado por compartilhar isso comigo, disse Pedro, tentando esconder o quanto estava afetado. Obrigado a você, Pedro, por me ouvir e por me ajudar a manter viva minha fé até o fim, respondeu o idoso com um último sorriso. Pedro saiu do quarto com o coração pesado, mas também estranhamente leve, como se tivesse acabado de vislumbrar um mundo novo. Pela primeira vez, ele questionava sua própria descrença, a certeza que sempre tivera de que a fé não passava de uma ilusão. Enquanto caminhava pelo corredor, as palavras do idoso ecoavam em sua mente, e Pedro percebia que, talvez, havia mais para explorar do que ele imaginava. A rotina no hospital seguia inalterada, mas, para Pedro, tudo parecia diferente. Ele estava sendo tragado por um turbilhão interno que o acompanhava a cada plantão, cada visita ao quarto do idoso, cada silêncio desconfortável que parecia se estender por mais tempo do que deveria. A história do idoso sobre culpa e redenção continuava a ecoar em sua mente, assim como o impacto da fé em sua vida. Mas Pedro lutava contra a própria inclinação em acreditar. Para ele, a fé ainda era um mistério incômodo, uma saída ilusória para aqueles que não conseguiam suportar a realidade. Ele se apegava a essa visão, mas as palavras do paciente haviam, de alguma forma, rachado suas certezas. Em uma noite silenciosa em seu apartamento, Pedro se viu folheando a Bíblia mais uma vez. O apartamento estava mergulhado em uma luz tênue, e o silêncio preenchia o ambiente como se cada segundo se prolongasse, carregado de uma tensão que ele não sabia como dissipar. Sentado no sofá, ele passou a mão pela capa do livro e, hesitante, começou a ler, buscando trechos que não via desde a infância. Em sua mente, ainda tentava racionalizar o que lia, encontrar algum ângulo lógico que explicasse o efeito que aquelas palavras causavam nele. Cada página parecia lhe falar diretamente, mas Pedro não queria se render. Ele ainda tentava se convencer de que aquilo não era real, que se tratava apenas de um livro antigo, cheio de histórias que as pessoas usavam para justificar suas escolhas, suas dores, mas de algum modo ele começou a perceber que aquelas palavras tinham um sentido diferente agora, como se cada trecho iluminasse partes de sua própria vida que ele preferia não examinar. No hospital, durante uma pausa, Pedro encontrou um de seus colegas, Henrique, e tentou, sem revelar demais, compartilhar suas inquietações. Henrique, o que você acha da fé? Perguntou Pedro em um tom casual, embora a pergunta o incomodasse. Henrique, que sempre foi um amigo compreensivo e observador, franziu o senho surpreso com a pergunta. Da fé? Bom, ele hesitou, escolhendo as palavras. Acho que é algo que pode dar sentido à vida, principalmente para quem enfrenta coisas difíceis. Por quê? Pedro balançou a cabeça tentando soar indiferente. Eu só não entendo como as pessoas se apegam a isso. Tipo, eu vejo aqui no hospital pacientes rezando, implorando por um milagre, mas as coisas continuam as mesmas para eles. Sinto que no fim,
É só uma maneira de enganar a si mesmo. Henrique o observou, como se tentasse ler algo além das palavras de Pedro. Talvez seja mais do que isso, Pedro. A fé não está só nas mudanças visíveis. Às vezes, o que muda é o que a pessoa sente por dentro, entende? Nem tudo precisa ser explicado. Pedro não respondeu, apenas assentiu, mas por dentro sentia um conflito crescendo. Era como se ele estivesse entre duas forças, sua racionalidade, que sempre foi seu porto seguro, e uma nova inclinação que ele ainda não sabia nomear, mas que o atraía com uma intensidade crescente. Ele se sentia dividido, como se qualquer escolha que fizesse o afastasse de uma parte essencial de si mesmo. Naquela noite, em seu apartamento, Pedro tentava ignorar o vazio que o acompanhava. Ele pegou a Bíblia novamente, agora sem a resistência de antes, mas ainda com um sentimento de frustração. As palavras da Escritura agora pareciam se abrir diante dele, oferecendo-lhe uma possibilidade de paz que ele nunca conhecera, mas que ele ainda relutava em aceitar. Ele estava no limite de sua resistência. Finalmente exausto, Pedro deixou o livro de lado e olhou para o teto, sentindo o peso do silêncio e de suas próprias dúvidas. Em um momento de profundo desespero, ele finalmente permitiu-se admitir algo que vinha tentando reprimir. Eu... murmurou para si mesmo, a voz carregada de tristeza. Eu sinto um vazio imenso. Eu não sei mais como preenchê-lo. A admissão saiu de seus lábios quase sem que ele percebesse. Aquilo lhe causava um medo profundo, como se estivesse prestes a perder o que sempre considerou sua essência racional. No entanto, ao mesmo tempo, Pedro sabia que estava cansado de carregar sozinho o peso de sua própria descrença. Talvez, apenas talvez, houvesse algo além de sua lógica, algo que ele não podia controlar, mas que pudesse lhe dar a paz que tanto procurava. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se imaginar que poderia haver algo maior. Com os olhos fechados, a imagem de sua mãe lhe veio à mente. A última conversa que tiveram foi fria e distante. Ela tentou compartilhar com ele uma palavra de fé, uma mensagem de esperança, e ele a rejeitara com seu sarcasmo habitual. Lembrava-se de como a expressão dela mudou, um olhar triste, mas resignado, como se já esperasse aquela resposta. Ele sabia que essa distância entre eles era culpa dele, de seu orgulho e de sua insistência em afastar qualquer coisa que não fosse racional, lógica, concreta. Pedro sentia como se estivesse afundando em uma escuridão que ele não sabia como enfrentar. Pela primeira vez, ele percebia que seu orgulho, seu ceticismo, sua autossuficiência haviam lhe dado apenas uma solidão amarga e profunda. Ele se sentia no fundo do poço, um lugar onde todas as suas certezas não o confortavam e onde a lógica não lhe dava respostas. Era como se tudo em que ele sempre acreditou estivesse desmoronando. De repente, Pedro sentiu uma necessidade de fazer algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Ele se levantou lentamente e caminhou até a mesa onde a Bíblia estava. Suas mãos tremiam enquanto a pegava, mas ele sentiu que naquele momento não tinha mais nada a perder. Pedro se ajoelhou, sentindo a frieza do chão sob seus joelhos, e segurou a Bíblia com força, como se aquele livro fosse sua última âncora. Respirou fundo e fechou os olhos. As palavras vieram hesitantes, quebradas, mas ele se permitiu falar, sem saber ao certo para quem. Deus, começou a voz embargada e baixa, eu não sei se você está aí, ou se alguém está me ouvindo, mas eu não sei mais o que fazer. Eu sinto que... eu me perdi. Ele fez uma pausa, sentindo uma onda de emoção tomar conta dele, uma vulnerabilidade que o fazia tremer. Eu sempre achei que eu poderia lidar com tudo sozinho, que eu não precisava de ninguém, de nenhuma fé. Mas estou vazio,
Eu não tenho respostas. Eu só quero paz. Pedro engoliu em seco, sentindo as lágrimas deslizarem por seu rosto. Ele nunca havia se permitido chorar por si mesmo, mas agora, ajoelhado ali, sem nada que o protegesse de suas próprias emoções, as lágrimas vieram sem que ele pudesse conter. Eu não sei como fazer isso, mas... Ele respirou fundo, buscando as palavras. Se você estiver aí, se realmente existir, me ajuda. Me mostra um caminho. Eu não quero mais viver assim, nesse vazio. Ele permaneceu ajoelhado por mais alguns minutos, em silêncio, sem saber o que esperar. Seu coração batia acelerado e ele sentia uma mistura de medo e alívio, como se tivesse finalmente se permitido abaixar as muralhas que construíram ao longo de anos. Uma sensação de paz, leve e serena, começou a tomar conta dele, algo que ele não sabia explicar. Era como se, por um breve momento, a carga pesada em seu peito tivesse sido aliviada. Pedro abriu os olhos, respirando mais suavemente. Ele não sabia ao certo o que havia acontecido, mas sentia-se diferente, como se uma pequena chama de esperança houvesse sido acesa em seu interior. Aquela paz inexplicável lhe dava forças, uma calma que ele nunca havia experimentado. Ele se levantou lentamente, ainda sob o efeito daquela experiência, e olhou pela janela. O céu da noite parecia mais claro, as estrelas mais nítidas, e pela primeira vez ele sentia que poderia haver algo maior, algo que ele ainda não compreendia, mas que poderia guiar sua vida de uma forma que ele nunca permitiu antes. Antes de ir dormir, Pedro tomou uma decisão. Ele iria ver o idoso pela manhã e conversar mais com ele. Queria entender mais sobre aquela fé que o homem carregava, sobre como ele encontrou paz no meio de tanta dor. Pela primeira vez, Pedro estava aberto a ouvir, a aprender e talvez a acreditar. Com o coração mais leve e a mente mais tranquila, Pedro adormeceu, sabendo que no dia seguinte uma nova jornada o esperava. Na manhã seguinte, Pedro entrou no hospital com um sentimento diferente, uma leveza que ele ainda não compreendia totalmente, mas que o motivava a procurar o idoso. Depois da oração da noite anterior, ele sentia uma paz tímida, como se estivesse pronto para aprender mais, para entender a essência daquela fé que o paciente carregava. Queria ouvi-lo, saber mais sobre sua história, sobre como a fé o sustentava mesmo em meio à dor. Quando chegou ao quarto 304, Pedro encontrou a porta entreaberta e o ambiente mergulhado em um silêncio quase palpável. Ao entrar, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A cama estava vazia, o quarto imaculadamente arrumado, e não havia nenhum sinal de que o idoso estivera ali na noite anterior. O espaço agora parecia frio e impessoal, como se aquele breve elo de esperança e serenidade que havia habitado o quarto tivesse desaparecido. Uma enfermeira que passava pelo corredor o avistou e entrou no quarto, notando sua expressão confusa. Pedro. Ele se foi, disse ela em um tom gentil, colocando a mão em seu ombro. A notícia caiu sobre ele como um peso avassalador. Pedro sentiu uma dor profunda e, ao mesmo tempo, um vazio se abrindo em seu peito. Sentia-se culpado, arrependido por não ter aproveitado mais o tempo que teve com o idoso, por ter desperdiçado tanto tempo resistindo, questionando, quando poderia ter aprendido tanto. As lembranças das conversas, dos momentos em que o paciente o desafiara a olhar para a vida com uma perspectiva nova, tomavam sua mente. A enfermeira, vendo a tristeza nos olhos de Pedro, estendeu-lhe um envelope branco. Ele deixou isso para você, Pedro. Eu mesmo escrevi enquanto lhe falava. Pediu que entregássemos a você caso ele... Ela hesitou, com os olhos cheios de compaixão. Ele parecia saber que não restava muito tempo. Pedro pegou o envelope, sentindo seu coração acelerar. As mãos tremiam enquanto ele abria a carta. Era uma folha simples, escrita à mão,
com a caligrafia delicada e um pouco trêmula do idoso. Respirando fundo, começou a ler. Pedro, se você está lendo isto, significa que minha jornada aqui chegou ao fim. Mas antes de partir, eu queria agradecer a você. Sei que nossa amizade foi breve, mas acredito que nada acontece por acaso. Senti que havia algo especial em você desde o momento em que o vi entrar naquele quarto, ainda que carregando ceticismo e resistência. Em minha vida, aprendi que há propósitos escondidos até nos encontros mais improváveis. Foi a fé que me sustentou, que me ajudou a encontrar o perdão e a paz que pensei que nunca teria. E quando você entrou na minha vida, eu percebi que poderia lhe mostrar uma fração do que ela me ensinou, mesmo que você relutasse em aceitar. Meu desejo sempre foi que você visse que não estamos sozinhos, que há uma força maior que nos guia e nos oferece paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Pedro, entenda que a fé não é uma resposta fácil para nossas dores, mas um caminho de esperança, uma força que nos conecta e transforma. A paz que eu encontrei, espero que de algum modo você também encontre. Saiba que minha passagem aqui não foi em vão. Ela foi para que eu pudesse encontrar você e lhe mostrar o poder da fé. Sei que você vai saber o que fazer. Vá em paz, meu amigo. Cuide daqueles que estão à sua volta e não deixe que o orgulho o separe daqueles que o amam. A vida é curta demais para nos escondermos atrás do medo ou da descrença. Com gratidão, seu amigo. Pedro sentiu as lágrimas deslizarem por seu rosto enquanto lia as palavras do idoso. Era como se, naquele momento, toda a resistência que ele mantivera por tanto tempo se dissipasse, deixando apenas uma sensação de paz e gratidão. O idoso sabia, ele entendia o que Pedro precisava, mesmo antes de Pedro compreender, e havia sido paciente o suficiente para esperar que ele estivesse pronto para receber aquela mensagem. Por um longo momento, Pedro ficou ali, no quarto vazio, absorvendo o impacto das palavras. Ele sentiu que tudo o que tinha vivido nas últimas semanas, suas dúvidas, seus questionamentos e finalmente sua oração, fazia parte de algo maior. Um caminho que ele nunca teria escolhido sozinho, mas que de alguma forma o encontrara. Com um propósito silencioso e firme, Pedro decidiu que honraria a memória do idoso. Ele se dirigiu ao setor administrativo do hospital e solicitou que os custos do enterro fossem cobertos por ele, em um último gesto de respeito e gratidão. Sabia que o idoso não tinha família, ninguém para cuidar de seus restos mortais, e Pedro sentiu que esse era o mínimo que podia fazer. Após o funeral, Pedro caminhou pela cidade, deixando que a serenidade daquele ato se estabelecesse em seu coração. Ele agora entendia que havia algo além de si mesmo, algo que lhe dava um novo propósito. As palavras do idoso sobre o amor, a fé e a importância das conexões ecoavam em sua mente. De volta ao hospital, enquanto recolhia suas coisas para voltar para casa, Pedro tomou uma decisão. Decidiu que iria ver sua mãe. No dia seguinte, Pedro foi até a casa da mãe no bairro Cruzeiro, um lugar que não visitava há meses. O portão de madeira rangia como sempre, e o jardim, cheio de plantas e flores que ela cuidava com tanto carinho, estava ali, florescendo como um símbolo de resiliência e amor. Ao entrar, foi tomado por um misto de nostalgia e arrependimento, lembrando-se de todas as vezes em que havia ignorado o convite da mãe para visitar, recusando qualquer oportunidade de um simples café ou uma conversa. Ele bateu na porta e, quando ela a abriu, viu a surpresa em seu rosto. Era como se ela não esperasse vê-lo ali, mas ao mesmo tempo sua expressão foi tomada por um sorriso suave, o tipo de sorriso que só uma mãe, cheia de paciência e compreensão, poderia dar. Mas Pedro, disse ela, em um tom que misturava surpresa e ternura. Mãe, eu precisava te ver, respondeu ele, sentindo as palavras hesitantes, mas sinceras. Ela o convidou para entrar.
E Pedro olhou ao redor da casa. Era um ambiente acolhedor, decorado com simplicidade, mas cheio de detalhes que traziam lembranças de sua infância. Havia fotos antigas nas paredes, a velha Bíblia dela sobre a mesinha de centro, o aroma de café recém-passado na cozinha. Aquele espaço era mais do que uma casa. Era um santuário de memórias, de amor e fé, coisas que ele ignorara por tanto tempo. Eles se sentaram na sala e, por um breve momento, o silêncio se instalou entre eles. Pedro sentia o peso das palavras que precisava dizer, mas também a leveza de finalmente estar ali, pronto para se abrir. Mãe, eu só queria pedir desculpas. Começou ele, com a voz baixa, mas firme. Eu sei que durante muito tempo eu te tratei com frieza, que eu rejeitei tudo que você sempre tentou compartilhar comigo. Fui egoísta, fechado, e me orgulho tanto da minha racionalidade que nunca quis ouvir nada sobre o que era importante para você. Ela o observava com um olhar de compaixão, sem interromper, deixando-o continuar. Eu conheci alguém que me mostrou que talvez a vida seja mais do que aquilo que eu acreditava. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Conheci um homem no hospital, um paciente, e ele me ensinou sobre a fé, a mesma fé que você sempre tentou me mostrar. Eu não sei explicar tudo o que aconteceu, mas eu entendo agora. Eu entendo o que você sempre tentou me ensinar. Sua mãe segurou a mão dele, apertando-a com carinho. Pedro sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos e não as conteve. Ela o abraçou, e naquele momento ele sentiu como se estivesse finalmente voltando para casa, não apenas no sentido físico, mas também emocional e espiritual. Eu sempre soube que você encontraria o seu caminho, Pedro, disse ela, com a voz calma e segura. A fé não é algo que podemos forçar em ninguém. É algo que cada um precisa encontrar por si mesmo. Eu estou feliz, muito feliz que você tenha encontrado isso. Eles ficaram assim, em silêncio, compartilhando um momento de perdão e reconciliação que não precisava de mais palavras. Para Pedro, aquele abraço simbolizava uma paz que ele nunca tinha experimentado, uma libertação de todos os anos de resistência e orgulho. Quando o sol começou a se pôr, eles foram juntos até o jardim, observando o céu de Belo Horizonte se tingir em tons de laranja e rosa. Pedro sentia-se renovado, como se estivesse vendo o mundo com novos olhos, com uma compreensão mais profunda e serena. O pôr do sol, que tantas vezes ele ignorara, agora parecia um espetáculo divino, um lembrete da beleza e da paz que a vida poderia oferecer. Ele olhou para a mãe e, em um impulso, segurou a mão dela. Eu prometo que vou fazer as coisas diferentes a partir de agora, disse ele com firmeza. Vou ser uma pessoa melhor, alguém que possa fazer a diferença na vida dos outros, como esse homem fez na minha. Ela sorriu e assentiu, sem precisar dizer mais nada. Pedro sabia que ela acreditava nele, e isso lhe dava forças. Nos dias que se seguiram, Pedro voltou ao hospital com um novo propósito. Ele se dedicou ao trabalho com uma compaixão renovada, ouvindo seus pacientes com mais atenção, oferecendo palavras de esperança e empatia. Sabia que não podia curar todas as dores, mas agora compreendia que, às vezes, o simples ato de estar presente, de compartilhar uma palavra de conforto, era o suficiente. E quando enfrentava momentos difíceis, lembrava-se das palavras do idoso, das lições sobre fé e paz que ele havia deixado. Pedro sentia gratidão, não apenas pela transformação em sua própria vida, mas pela oportunidade de, finalmente, se reconciliar com sua mãe e consigo mesmo. Observando um novo pôr do sol de sua janela, Pedro sorriu, sentindo um profundo sentimento de gratidão. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas agora estava pronto para enfrentar o que viesse, sabendo que a fé,
essa força invisível e inexplicável estaria sempre com ele.